Olá, sou o professor Alex, estou aqui com vocês novamente, agora na aula 26, e na aula de agora nós vamos falar sobre extremos de funções de duas variáveis, no qual a gente vai estudar máximos e mínimos de funções. Assim como na vida que existem altos e baixos, vamos estudar esses altos e baixos, esses máximos e mínimos dessas funções agora de duas variáveis, ok? Só para relembrar um pouquinho, lá no curso de cálculo 1, nós vimos que um dos usos principais da derivada ordinária é determinar máximos e mínimos de funções de uma variável. Máximos e mínimos são os valores extremos de uma função de uma variável. Aqui no nosso curso, nessa nossa aula, nós vamos ver como que a gente usa as derivadas parciais de uma função de duas variáveis para localizar pontos de máximo e de mínimo de uma função de duas variáveis. Eu trago aqui um exemplo de uma superfície, né, que possui máximos e mínimos, ok? Se a gente observar aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Por que máximo local? A gente já vai ver a definição, mas máximo local porque ao redor desse ponto aqui, só existe esse ponto como sendo o máximo, ou seja, nessa região, esse ponto é o máximo, ou seja, é o máximo naquele local. Aqui, a figura apresenta o máximo absoluto, né? O que é o máximo absoluto? Ele é o máximo absoluto porque ele é o máximo local também, naquela região. Ele é o maior valor, mas ele é absoluto porque, comparado com toda a superfície, não existe nenhum outro valor que é maior do que ele. De forma análoga, nós temos mínimo local e um mínimo absoluto, ok? Vamos para a definição formal, então. Dada uma função de duas variáveis, uma função f de x, y, nós dizemos que essa função tem um máximo local num ponto AB se f de xy é menor ou igual que f de AB quando xy está próximo de AB. Então, essa ideia de ser máximo local está associado com o estar próximo de AB. E para ser o máximo local, a imagem desse ponto AB tem que ser maior ou igual que a imagem de todos os outros pontos que estão próximos de AB. Estar próximo, né? Essa ideia de estar próximo para pontos próximos de AB significa que esses pontos x, y estão contidos ou pertencem a uma bola aberta com centro em AB. E a imagem de todos os pontos dessa bola aberta são menores ou iguais que a imagem do ponto AB. O número f de AB, ou seja, a imagem de um ponto de máximo local, é chamado de valor máximo local. De forma análoga, nós temos um mínimo local em AB se f de xy é maior ou igual que o f de AB para todos os pontos xy que estão próximos a AB. Ou seja, a imagem de AB pela função f é menor ou igual que a imagem de todos os outros pontos que estão numa bola aberta centrada em AB. E de forma análoga, a imagem de AB é chamada de valor mínimo local. Se as inequações anteriores valerem para todos os pontos do domínio da função f, então nós dizemos que f é o máximo absoluto ou um mínimo absoluto. O absoluto também pode ser chamado de global. Então, a gente pode falar que f é o máximo global ou mínimo global para a função, ok? Muito bem, vamos para o primeiro exemplo. Vamos considerar uma função f de xy definida no aberto R2 e chegando em R, dada por f de xy igual a x² mais y².
Observe o seguinte, qualquer ponto xy de R2, nós temos o quê? Que a imagem, então, f de xy é igual a x quadrado mais y quadrado. Independentemente do sinal de x e de y, quando a gente eleva esses dois números ao quadrado, nós obtemos dois números positivos. Então, nós temos aqui uma soma de números positivos ou zero, porque o x e o y podem ser zeros ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Que nós temos, então, que x quadrado mais y quadrado é maior ou igual a zero, e, consequentemente, a imagem de qualquer ponto do R2 é maior ou igual a zero, que, por sua vez, zero é a imagem de 0, 0, da origem do plano R2. Dessa forma, o ponto 0, 0 é um ponto de mínimo global da função f, porque não existe nenhum outro ponto de R2 cuja imagem é menor do que zero. Olhando para o gráfico dessa função, nós temos esse paraboloide, certo? E o ponto aqui, 0, 0, que é a origem, é um ponto de mínimo global. A gente pode ver que a imagem de todos os outros pontos estão acima do valor zero, ou seja, f de 0, 0 igual a zero. Ok? Esse é simplesinho, esse exemplo, né? Mas, para esse mesmo exemplo, vamos considerar as derivadas parciais da função f. Só relembrando que f de xy é igual a x quadrado mais y quadrado. Derivada de f em relação a x, 2x. Derivada parcial de f em relação a y, 2y. Aplicando cada uma dessas derivadas no ponto 0, 0, nós temos zero. Ou seja, as derivadas parciais de f em relação a x e em relação a y calculadas no ponto 0, 0 é zero. Aí fica uma pergunta no ar, né? Será que é uma coincidência que as derivadas parciais da função f no ponto 0, 0 são nulas? E quem é esse ponto 0, 0 que nós identificamos? É o mínimo global, mínimo local da função f. É uma coincidência ou existe alguma coisa, algum resultado que fundamenta isso? A gente tem, então, a seguinte caracterização. O teorema que diz, se uma função f possui um máximo ou um mínimo local num ponto AB, e, além disso, as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesse ponto, então, essas derivadas parciais nesse ponto de máximo, de mínimo, são nulas. Certo? Então, no nosso caso aqui, dessa função, o ponto 0, 0 de R2 é um mínimo local, global, no caso, para a função f. E a gente verificou que, calculando as derivadas parciais dessa função no ponto 0, 0, essa derivada se anula. E é exatamente isso que esse teorema nos diz, que se a função possui um extremo local, seja ele máximo ou seja mínimo, num ponto AB, então as derivadas parciais nesse ponto existem e são nulas. Ok? Além disso, se nós impusermos fx igual a zero, fy igual a zero nesse ponto AB, então a equação do plano tangente, nesse ponto, a superfície f, se reduz a z igual a z0 constante. Ou seja, o plano tangente da superfície no ponto AB, que é mínimo ou máximo, é um plano constante. Ou seja, z é igual a z0 e x e y varia. Qual que é a interpretação geométrica desse resultado ou desse teorema? Diz o quê? Que o plano tangente ao gráfico de uma função f em um ponto de máximo e mínimo local é horizontal ou dizendo de outra forma, é paralelo
ao plano XY. Aqui a gente pode observar que o plano tangente a essa superfície, a esse paraboloide, no ponto 0, 0, 0, é exatamente o plano XY, que é horizontal, certo? Então, essa é a ideia geométrica do teorema que a gente acabou de ver. Que se a gente tem um mínimo ou máximo local, e as derivadas parciais da função f existem nesse ponto, então significa que o plano tangente à superfície nesse ponto é horizontal ou paralelo ao plano XY. Com essa ideia, nós temos a seguinte definição. Um ponto AB é chamado de ponto crítico ou ponto estacionário para a função f, se as derivadas parciais fx e fy nesse ponto se anulam. Ou se pelo menos uma dessas derivadas parciais não existir. O teorema anterior diz o seguinte, que se f tem um máximo e um mínimo local, então esse mínimo e esse máximo é o ponto crítico de f. Agora, ele não garante que todo ponto crítico de f seja o máximo e seja o mínimo, certo? Se é mínimo, então é ponto crítico. Se é mínimo, as derivadas se anulam. Agora, se as derivadas se anulam, é um ponto crítico? Aí, perdão, é um máximo ou é um mínimo? A gente não consegue garantir isso pelo teorema, né? Então, a gente tem aqui que nem todos os pontos críticos são máximo ou mínimo de uma função. Um ponto crítico pode ser o máximo, pode ser o mínimo ou pode ser nenhum dos dois. Ok? A gente vai ver exemplos desse tipo de pontos. Vamos considerar essa função aqui, f de xy igual a x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Vamos identificar os possíveis pontos críticos dessa função. Quem são os possíveis pontos, os possíveis máximos e mínimos dessa função? São os pontos críticos. Como que a gente identifica os pontos críticos? Derivada primeira, parcial primeira em relação a x, derivada parcial primeira em relação a y, igual a ambas a zero. Então, calculando essas duas derivadas parciais, nós obtemos esse sistema de equações. 2x menos 2 igual a zero, e 2y menos 6 igual a zero, que implica x igual a 1 e y igual a 3. Ou seja, o ponto de coordenadas 1, 3 é um ponto crítico para a função. Aí a pergunta é, esse ponto é máximo ou é mínimo? Ou é nenhum dos dois casos? Para a gente tentar concluir a resposta para essa pergunta, vamos completar quadrados nessa expressão aqui. Como que a gente vai fazer? Bom, repetindo aqui a função x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 6y mais 14, eu vou somar 1 aqui e, ao mesmo tempo, eu vou subtrair 1. Então, é como se eu tivesse somado 0 nessa expressão. Eu não alterei o valor dela. E eu vou somar e subtrair 9 também dessa expressão, que implica que eu estou somando 0 e não estou alterando o valor dessa expressão. Associando e comutando aí os elementos nessa soma, eu vou colocar o mais 1 com x quadrado menos 2x mais 1, e vou colocar o mais 9 com y quadrado menos 6y. Então, essa primeira expressão aqui é exatamente x menos 1 ao quadrado, e essa expressão aqui é y menos 3 ao quadrado. E 14 menos 10 dá 4. Agora a gente observa o seguinte. Independentemente do valor de x e de y, x menos 1 é positivo ou negativo. Agora, e pode ser zero. Quando a gente leva ao quadrado, isso fica maior ou igual a zero. A mesma coisa, y menos 3 pode ser positivo, negativo ou zero. Quando a gente eleva ao quadrado, isso é maior ou igual a zero. Então, a função f é escrita como sendo um número positivo ou igual a zero, mais um número positivo ou igual a zero,
mais 4. Ou seja, é uma soma de três números maiores ou igual a zero. Então, a gente conclui o quê? Que para quaisquer valores de x e y que a gente considera, f de xy é maior ou igual a 4, certo? E quem é f de 1, 3? Ou seja, a imagem de 1, 3? É o 4. Ou seja, 1, 3, o ponto 1, 3 é um candidato a máximo ou a mínimo. E a gente viu que f de xy é maior ou igual. Então, aqui a gente tem que f de xy é maior ou igual que o f de 1, 3. Então, pela definição anterior, nós temos o quê? Que 1, 3 é um ponto de mínimo local que faz com que 4 seja o valor mínimo local, que na verdade é um mínimo global ou absoluto da função f. Ok? Observando o gráfico, nós temos novamente aqui um paraboloide, e agora nós não temos o vértice desse paraboloide na origem, e sim no ponto 1, 3, 4. E a gente observa aqui graficamente, né, estando de acordo com a análise algébrica que a gente fez, de que a imagem de todos os pontos x, y são maiores ou iguais à imagem do ponto 1, 3, que é 4. Ok? Muito bem. Agora, mais um exemplo. Vamos determinar os valores extremos, se existirem, da função f de xy igual a y quadrado menos x quadrado. Quem são os candidatos a extremos? Os pontos críticos. Como que a gente calcula ponto crítico? Derivada em relação parcial em relação a f, derivada parcial em relação a y, igual a zero, e a gente obtém, neste caso, que o único ponto crítico é a origem 0, 0. Vamos observar o seguinte. Se a gente tiver sobre o eixo x, então nós temos y igual a zero. Então, se y é igual a zero, nós temos que f de xy é igual a menos x quadrado. E essa função, esse valor, é menor do que zero se o x for diferente de zero. Se x for zero, vai ser igual a zero. Por outro lado, se nós estivermos sobre o eixo y, então x é igual a zero. Então, a gente exclui essa parcela e sobra y quadrado, que é positivo, se o y for diferente de zero. Se o y for zero, também dá zero. Ou seja, para pontos próximos de 0, 0, nós temos, se estivermos sobre o eixo x, pontos cuja imagem é menor do que zero. E se estivermos sobre o eixo y, pontos cuja imagem é maior do que zero. Ou seja, é uma função que não tem um sinal bem definido aí ao redor da origem. Então, o que isso implica? Que, só resgatando o que eu falei, existem pontos xy próximo de 0, 0, tais que a imagem é negativa e a imagem é positiva. Então, nesse caso, como o sinal aí não está bem definido, então f de 0, 0, que é igual a zero, não pode ser um valor extremo de f. Então, a gente conclui que, se fosse valor extremo, máximo ou mínimo, as derivadas tinham que se anular, ou seja, tinha que ser um ponto crítico, e o único ponto crítico que a gente encontrou é o 0, 0, e ele não é nem máximo nem mínimo, então a gente conclui que essa função não tem um extremo, um valor extremo. Olhando o gráfico dessa função, nós temos essa superfície. Essa superfície é conhecida como cela, porque próximo da origem, que é esse ponto aqui, ela se assemelha com uma sela de cavalo. Então, a gente chama de cela. E a gente vai ver na próxima aula, né, na próxima parte, que esse ponto aqui, ele possui um nome especial, e ele é chamado de ponto de cela, motivado pela forma que essa superfície tem ao redor da origem. Ok? Então, nos vemos
na parte 2 dessa mesma aula.